Boa tarde, a paz do Senhor, amém. Tô trazendo aqui um vídeo, né, barra pregação, que eu tô fazendo aqui pro meus inscritos do canal do YouTube, né, Brasil em Cristo Jesus, para contar sobre o nascimento do Senhor Jesus, do nascimento do Príncipe da Paz, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Primeiro eu vou trazer essa reflexão barra pregação. Espero que vocês todos sejam tocados pela graça, pelo conhecimento e sabedoria do Senhor Jesus. Amém? Antes de tudo, vamos começar, né? Começar pelo começo. Isaías 9, se vocês quiserem, abre no capítulo e o versículo em suas casas, né? Isaías 9, a partir do versículo 6 e 7, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Enfim, Isaías ele foi um profeta, né, conhecido como profeta messiânico, porque já diz o nome, profeta messiânico que ele diz a chegada do Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que todos nós sermos salvos durante durante o seu tempo, né? Durante a sua crucificação e sua ressurreição. Isaías também fala, abre também em suas casas, ó, em sua casa, em Isaías, né? A partir do capítulo 53, abre em suas casas, a partir de sua casa, acho que é 53, né? Isso. 53, a partir do versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Bom, o Isaías também conta a trajetória de Jesus, que não seria nada fácil. Diz: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O que é uma iniquidade? Iniquidade significa o pecado, morrer por nossos pecados. Você, sei lá, assassina uma pessoa, por exemplo, você está cometendo uma iniquidade. Você assalta, está cometendo uma iniquidade com essa pessoa. A iniquidade se deriva da pessoa cometer pecado, tem ímpeto de pecado. E você lê Isaías 53, Isaías 9 conta sobre o nascimento, uma promessa que Deus, uma aliança que Deus tinha para com nós. E você lê Isaías 53, você fala sobre Isaías 53 fala sobre as transgressões que Jesus sofreu por todos nós, porque quem matou Jesus foi toda a humanidade. Não foi o judeu, não foi o romano, mas sim fomos todos nós juntos. Não, quer dizer, melhor dizendo, não foi só o judeu, não foi só o romano, mas sim todos nós, toda a humanidade em que cometemos pecado, né? Foi que nós matamos Jesus. Mas Jesus morreu por nossos pecados. Você abrindo em Mateus, vamos contar agora sobre o nascimento, né? Mateus é um livro que fica no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, né? Vamos lá, Mateus. Vocês abrindo em Mateus em suas casas, diz claramente sobre o nascimento de Jesus. Vamos lá, Novo Testamento, Mateus, a partir do capítulo 1. Capítulo 1, 18 a 22, né? Porque fala da genealogia, né? Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 22. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Marta, sua mãe, estava prometida, quer dizer, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, o homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas,
depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, isso diz sobre a promessa de Isaías, que a virgem conceberá um filho. E Maria era uma mulher que se chegou grávida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha que vir de um filho em que é santo diante dos homens. Para quem não sabe, Deus é sem forma. Deus, digamos assim, né? Deus é sem forma, sem forma humana. E Deus é espírito. Mas como a humanidade foi privilegiada, Deus se fez carne, que significa Jesus, para que nós para que nós vimos ele face a face, rosto a rosto, para que nós reconhecemos o Deus encarnado, né, o Cristo encarnado, o Deus encarnado, para que é trazido nós a salvação nos justos e nos ímpios. E você vê, Jesus era pobre, né? Tipo, Jesus era pobre, porque muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas que não conheciam verdadeiramente as Escrituras, tipo os judeus, como os saduceus, os fariseus, eles conheciam somente as Escrituras por conhecer mesmo. Ele não tipo, eles liam Isaías, mas não compreendiam Isaías. Assim como no Antigo Testamento, há várias pessoas, Isaías pregava em praça pública, muitas pessoas não compreendiam Isaías e o plano de Deus que tinha para com o povo. E você vê, Jesus também foi mal compreendido por judeus, por romanos, por todas as pessoas da Judéia. E você vê também que Jesus, por ser filho de um carpinteiro, por ser mãe de uma, quer dizer, por ser filho de uma mãe humilde, de pai humilde, eles não acreditavam em Jesus, porque as pessoas daquela época pensavam: ah, o Messias vai vir verdadeiramente em um trono, quer dizer, em cavalarias, vai tomar o trono de Davi e vai derrubar o Império Romano. Os judeus conheci, pensavam que a trajetória do Messias seria assim, mas não era. Por quê? Porque o Messias, primeiramente, tinha que nascer humilde e sofrer por nossas transgressões. Porque Jesus, ele era o Filho de Deus, esvaziou da sua glória e e chegou à Terra com uma pessoa humilde, uma pessoa com humildade. Ele veio para as prostitutas, para os pobres, para os doentes, mas também ele, na verdade, ele veio para o rico, para o fariseu, né, para o rico, para o publicano, as pessoas perdidas que não conhecem verdadeiramente a salvação. Só para eu dar para vocês não. Também, né, mas dar para vocês, a pessoal aqui de casa, como a purificação de Jesus diante o templo. Abre também em casa em Lucas, no capítulo 21. Quer dizer, no capítulo 21 não, perdão. No capítulo 2, do 21 a 32. Lucas, capítulo 2, do 21 a 32. Jesus é apresentado no templo, diz o título, né, que na minha Bíblia fala o título, né? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual ele tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-os o tempo o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo
ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Tá certo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Então, diz aqui que Jesus tinha que ser purificado, porque era assim o costume judaico, porque cada primogênito, de cada tribo, tinha que se apresentar a um templo, era um costume daquela época. E já como Jesus nasceu de um ventre judeu, que Maria é judia e José era judeu, carpinteiro judeu, ele tinha que ser apresentado no templo de costume de acordo com a lei de Moisés. E então Simeão, que era um sacerdote que foi revelado para Deus que ele não morreria antes de conhecer o Messias, ele conheceu o Messias já bebezinho, já recém-nascido. Então ele foi apresentado ao templo. É muito parecido, né, com o costume que as igrejas têm, né? Tipo, quando nasce um filho de um membro da igreja, o pastor pega o filho e joga, né? Quer dizer, joga não. E ergue para cima para apresentar toda a igreja, né? E Simeão fez a mesma coisa, só que com costume judaico. Ou seja, tinha que trazer a oferta para o sumo sacerdote, tinha que apresentar o sacerdote tinha que apresentar o bebê para consagrar, e assim por diante. E Jesus foi consagrado. Olha que Simeão disse. Vamos voltar para o versículo 29. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. É para a glória de Israel, Jesus veio para que ele seja reconhecido, morto, ferido pelas transgressões e ressuscitado ao terceiro dia. Como Simeão disse, ele foi pela luz dos homens, ele foi para se revelar a luz entre a escuridão. Agora, o caminho, tipo, a importância de nós conhecermos Jesus é que nós conhecemos a salvação, porque não se pode um homem ser salvo pelo outro homem. É necessário que um Deus se sacrificasse por toda a humanidade. Jesus era metade homem e metade Deus. E Jesus veio concretizando esse ministério dele para que nós conhecermos a sua salvação em vida, em carne. Em carne, em vida, em espírito, né? Vamos lá, Mateus. Vamos agora para o ministério de Jesus, acerca do ministério. Mateus capítulo 3, aqui ó. O batismo de Jesus. Vamos lá, Mateus. Desculpa que é difícil, né? Porque minha Bíblia tem letras pequenas, né? Então fica difícil, mas enfim. Pronto, aqui. A tentação de Jesus, não. Aqui ó. O batismo de Jesus. Vamos lá. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto,
convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus impediu João Batista, por quê? Por quê? Porque é necessário que Jesus concretizasse o seu ministério. Por quê? Porque Jesus, ele era um Messias, certo? Fazia mais sentido na cabeça de João Batista ser batizado por Jesus, porque na cabeça de João Batista, Jesus, ele era Deus em carne humana. Mas quando João Batista tentou impedir Jesus, disse: Não, faça porque é assim que manda a lei do Senhor. E Jesus assim foi batizado, porque Jesus ele veio para a luz dos homens, porque através do batismo de arrependimento, porque João pregava o arrependimento, é necessário que nós sejamos mergulhados nas águas como símbolo, porque a água ela limpa. Se você sujar a mão com lama, é necessário recorrer a quem? A água para lavar as mãos. E a água é limpa. A tradição cristã é o seguinte: para tomar ceia, primeiro se precisa ser purificado, ou seja, batizado nas águas, abandona o velho homem e entra uma nova criatura. E assim é necessário você tomar a ceia e alguns requisitos a mais que eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou entrar nesse detalhe aqui. E Jesus, ele quer concretizar o seu ministério. E o ministério de Jesus não foi nada fácil. Além de encarar a seita dos fariseus e dos saduceus, as pessoas que, tipo, falava que Jesus não era o verdadeiro Messias, que ele falava assim: Ah, você está distorcendo a lei de Moisés, você está deturpando a lei de Moisés. E quando Jesus fala, eu sou a lei de Moisés, está escrito bem na Bíblia, as pessoas tentam jogar Jesus do penhasco, né? Porque eles não acreditavam que Jesus, ele vinha de uma linha, que o verdadeiro Messias, na verdade, ele vinha de uma linhagem humilde. As pessoas pensavam que ele vinha de linhagem de Davi, de uma terra nobre, né? De uma linhagem nobre, mas não. Jesus, ele veio sim de uma linhagem nobre, só que ele esvaziou da sua glória para que nós conhecermos a verdadeira salvação entre ele, para que Jesus estabelecesse uma nova aliança entre nós e o homem, né? Quer dizer, entre nós e ele, né? Entre Deus e o homem, né? Que eu quero dizer. E naquele tempo, o, o sacerdócio estava corrompido. Você vê, Anás e Caifás, que é um dos sacerdotes, que Anás era o antigo sumo sacerdote, e Caifás, que era o genro do Anás, se tornou o sumo sacerdote, né, no lugar de Anás. E era costume antigamente era o costume do sacerdócio que tipo o antigo sumo sacerdote morresse para que outro sumo sacerdote seja levantado, né, da linhagem sacerdotal. Mas já como o sistema estava tipo praticamente corrompido, as pessoas não estavam é, muito participantes com as obras do Pai. Jesus ele criticava os fariseus, como você vê no Mateus, né, no capítulo 23. Você pode também abrir a mesma palavra, acho que em Lucas 11, né? Mas vamos abrir em Mateus, né, já porque estou no livro de Mateus. Abrir em Mateus, no capítulo 23. Vamos lá. Vamos lá. A partir do versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Você vê, né? O Jesus ele criticava duramente a seita dos fariseus e dos saduceus, porque eles não praticavam o que pregam. Muitas vezes o pastor que sobe do púlpito, ele fala das obras, ele fala das maravilhas, ele fala da graça de Deus, mas às vezes o pastor, não estou falando que todo pastor é assim, né? Porque não vamos generalizar.
Mas todo pastor, ele não prega, quer dizer, quase todos os pastores, ou né, uma parcela dos pastores não prega o que fala a palavra de Deus. Ele prega só com a boca, né? Minha mãe tem um costume, não prega pelo talento, né? E não deve pregar mesmo, porque só para contestar para os irmãos que estão vendo esse vídeo, para os irmãos, para os convertidos, né? Ou para aqueles que estão na caminhada com Deus, ou aqueles que não conhecem verdadeiramente Jesus. Porque o pregar pelo talento é você pregar eloquentemente, ou seja, falar bonito para todas as pessoas, mas não falar o que, mas não viver o que diz a palavra de Deus. E os fariseus, eles estudavam a lei, eles praticavam a lei da sua própria maneira, não da maneira de Deus, por falar a verdade. E Jesus criticava isso. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, e falava hipócritas, porque a hipocrisia dos fariseus chateava Jesus. E por isso eles falam, obedecem os escribas e fariseus, mas não imita o que eles fazem. Ou dizendo que, tipo, toda a lei estabelecida por Deus é para ser obedecida, mas não confunde de obedecer e de fazer a mesma coisa o que eles fazem. Tipo, um ditador, tipo, vai montar uma ditadura no Brasil. Tipo, você tem que respeitar uma autoridade, mas, tipo, você não tem que imitar essa autoridade. Deu para entender? E Jesus estava enfatizando esse contexto. Porque as pessoas têm que olhar para o céu, pregar a verdadeira mensagem da cruz. Não para você falar a mensagem da cruz de boca para fora, ou você falar sobre das coisas, só das coisas boas. Você tem que falar das coisas boas, das coisas ruins. Porque as coisas ruins, elas são ruins mesmo por si só. Mas, tipo, se você pegar o contexto, tipo, como Paulo escreve aos Romanos, todas as coisas, sejam más ou boas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você deve falar as coisas boas e as coisas ruins, o que está errado e o que está certo. Não julgar, não confundem julgamento com coisas não confundem julgamento com repreensão, porque a repreensão é que as pessoas, vem cá, você que está fazendo aqui é errado, não pode. Deus diz na palavra tananã, 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 isso é repreensão. Você está repreendendo esse irmão, não julgando, não, julgando é tipo jogar na cara. Olha o que você fez, você é o errado dessa história. Não, porque você é humano, assim como esse irmão que é seu amigo. Então, para você dar esse contexto sobre vocês, né, tipo, sobre julgamento, sobre repreensão. E Jesus estava repreendendo os escribas, os fariseus, por não estar completando verdadeiramente a obra de Deus, porque eles só pensam no seu ganha-pão, né, na sua barganha, não pensam nas coisas de Deus, né, os escribas e os fariseus daquela época. Mas enfim, vamos abrir agora em Mateus. Mateus, no capítulo 26, abre aqui na sua casa, em suas casas, em Mateus, no capítulo 26, versículo 36 até a 42. Vamos chegar agora num tema crucial, porque Jesus, ele foi muito criticado, e por ele ser criticado pelos escribas, pelos fariseus, por os fariseus induzir a Roma agir contra ele, era necessário que ele passe por aflições. Vamos lá. Vamos ler Jesus no Getsemane. Mateus 26, do verso 36 a 42. Vamos lá. Vamos lá? Jesus no Getsemane, aqui diz o título, né? Porque eu falei, na minha Bíblia mostra o título. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Aí você vê Jesus, o sofrimento de Jesus mediante aquela situação. Porque quer dizer, depois da ceia do Senhor, que Jesus, ele dá instruções para os discípulos, nossa, cuspi forte agora, né? Mas enfim, dá instruções para os discípulos sobre a ceia, sobre a mesa da ceia do Senhor. Jesus, ele prepara a mesa da ceia e Jesus diz o contexto. Tipo, Jesus ele diz o contexto. Do último dia nós também vamos nos reunir da mesma forma. É muito bonito. Depois os irmãos leem com calma, porque é vídeo, então não posso falar em detalhes. Mas enfim, Jesus no Getsemane, Jesus estava sofrendo no Getsemane. E muitas pessoas não compreendem o que é o cálice que Jesus está falando. Ele disse, Pai, afaste de mim esse cálice. Muitas pessoas pensam que Jesus ele está falando do cálice que as pessoas que as pessoas pensam que Jesus era para ser trocado por um ladrão, né, chamado Barrabás. Era para ser Eles acreditavam que o cálice que Jesus estava falando, é ele ser desprezado, ele ser crucificado, carregando na cruz, a multidão contra ele, xingando ele. Mas não, o cálice é muito mais complexo do que isso. Por quê? Vamos, vamos falar do contexto. Jesus, ele se fez homem, se fez homem. Ele, ele veio para que nós conhecemos a salvação através do seu sangue, como Isaías falou. Ele foi transgredido, né, por nossas iniquidades, né, por nossos pecados. E o cálice é meramente quando Deus ele desampara Jesus. Ou seja, o Filho de Deus estava desamparado por Deus, porque ele tinha que receber toda a ira, toda a iniquidade, todo o pecado da humanidade, toda a ira de Deus sobre a humanidade por dentro de Jesus. Jesus tinha que receber toda a iniquidade, toda a ira de Deus sobre ele. Não que Deus é iniquidade, toda ira de Deus sobre ele para que nós sermos salvos. Porque a queda do homem, porque Jesus deu uma advertência. Quando você, certamente, Adão, se você comer desse fruto, você morrerá. Tipo, Deus não estava falando da para Adão da morte física, mas da morte espiritual. E Jesus veio é, destruir o pecado mediante a sua crucificação. E vamos entrar no checkmate da palavra, Mateus no capítulo 27, a partir do versículo 45 a 51. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eles ainda estavam zombando de Jesus, né? Depois de ser bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse é o símbolo da nova aliança. Quando Jesus ele foi crucificado, o véu se partiu ao meio, que significa nova aliança, ou seja, o véu que a palavra está falando é o véu do sumo sacerdote. E quando o véu do sumo sacerdote partiu em dois, assim como minha cortina lá atrás está em dois, ficou a mesma coisa. Por quê? Porque agora nós somos sacerdotes no reino de Cristo. Nós somos sacerdotes na igreja em que vocês frequentam. E agora lembre-se das transgressões que Jesus tinha que pagar por nossas iniquidades. Lembre-se, você não está aqui nessa terra por mero acaso.
Jesus veio para curar, para te salvar e para te redimir dos pecados. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa de Deus. Jesus está acima de todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Reconheça que Jesus é o único Salvador da sua alma, da sua vida, da sua. Reconheça que Jesus é a fonte da sua salvação. Amém? Espero que vocês fiquem com Deus. Que Jesus guarde a sua caminhada, que Jesus guarde a sua caminhada, a sua o seu caminho, que Jesus seja a luz do seu caminho. Amém? Agradeço a todos vocês, irmãos em Cristo, ou pessoas que estão conhecendo Jesus, ou aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Espero que vocês não, na verdade, eu espero que vocês conheçam Jesus através da minha palavra. Cada dia eu vou trazer uma saudação, uma pregação como essa, mas que Deus guarde o seu caminho, que Jesus seja a sua árvore frutífera para todos os caminhos que você deve prosseguir. Que Jesus os abençoe. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Até mais. Fique com Jesus. Amém.